Eu tenho uma palavra no meu coração, quero poder compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Graças a Deus. Então, se você pode, abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Eu creio que em alguns momentos da vida do ser humano, diante de quedas, de perdas, de abandonos, de crises existenciais, o Senhor, Ele proporciona uma intervenção da graça de Deus. E quando a maravilhosa graça alcança o coração do homem, ela dissipa todo o trauma, todas as trevas existentes, todos os guetos existenciais da alma. E a graça, ela dá a oportunidade de se ter um novo destino. Nós vamos falar sobre isso hoje. O tema da nossa conversa é a intervenção da graça. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim a minha tradução: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Repita, Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir. Você pode repetir? Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu vou repetir: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Feche os seus olhos. Senhor, uma vez mais em graça, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que a Tua Palavra, que é poderosa e viva, mude a história de pessoas que entraram aqui nessa noite com paralisia existencial na alma, diante de quedas, diante de traumas, diante de sofismas, de crenças limitantes, de miopia espiritual. Para a glória do Teu nome, nós cremos, pedimos e declaramos em nome de Jesus. A intervenção da graça é o tema da nossa conversa e eu só estou aqui hoje porque a graça de Deus, ela interveio na minha vida em algum momento. Eu sou fruto do escândalo da graça. Eu sou fruto de perdão, eu sou fruto daquilo que a gente chama do amor furioso de Deus. E eu queria falar hoje sobre a história desse menino chamado Mefibosete. E a história dele começa
com um grande trauma. Ele tinha apenas 5 anos de idade. O seu avô era o primeiro rei da nação de Israel e estava reinando há 40 anos a nação de Israel. O seu pai, Jonatas, era general do exército do seu avô, que comandava as conquistas de territórios, e Mefibosete, um príncipe criado com tudo o que o dinheiro e o luxo da época poderia dar a ele. Na linha sucessória direta, seria provavelmente um rei da nação de Israel, famoso, rico, poderoso. O seu pai e o seu avô construíram um império, até que um dia, com 5 anos de idade, tudo mudou, através de uma notícia que chegou a Jerusalém, tendo ele apenas 5 anos de idade. Mefibosete não teve a oportunidade de ser consultado. Mefibosete, ele não escolheu, ele não participou das escolhas do seu avô, que tornaram a vida dele de cabeça para baixo, de príncipe, de fama, de ostentação, de riqueza, de luxo, a miséria. O texto diz que a nação de Israel estava em guerra, quando em Jerusalém um mensageiro chega informando uma trágica notícia de que o seu avô, o rei Saul, havia morrido, e que também o seu pai, Jonatas, havia sido assassinado em guerra. Numa cultura da época, numa conquista de território, a monarquia, ela tinha como característica o extermínio de toda a descendência, para que porventura em algum momento ninguém pudesse tentar buscar vingança diante daquilo que foi feito. A sua vida estava sentenciada à morte, uma vez que o seu pai e o seu avô haviam morrido. E a Bíblia fala que a sua babá, uma mulher que cuidava dele, no desespero diante de uma notícia que chegou de surpresa, pegou aquele menino nos braços e, no desespero de correr em fuga, ela tropeça e ela cai por cima do menino, que fratura as 2 pernas. E a partir desse momento a Bíblia fala que ele se torna um aleijado, ele se torna alguém que não tinha a capacidade de mobilidade própria. Mefibosete, ele não escolheu, escolheram por ele. E as escolhas que fizeram para ele trouxeram prejuízos terríveis a ele. E o que mais me chama a atenção nessa história é que o pai dele havia morrido, mas que a mãe dele também em nenhum momento se apresenta nessa história. Cadê essa mulher que cuida, que protege, que zela, que educa, que é capaz de matar e morrer pelo seu filho? Mas em nenhum momento a Bíblia faz menção a essa mulher. E num dia, com 5 anos de idade, ele perde o luxo, a riqueza, ele perde a posição de príncipe, ele perde o seu avô, ele perde o seu pai, ele perde provavelmente a sua mãe, que em nenhum momento aparece em toda a sua história. Ele perde a sua mobilidade, ele perde sonhos, ele perde esperança, ele perde absolutamente tudo. A vida tira tudo de Mefibosete em um dia. E é o que acontece na vida de muitas pessoas quando um diagnóstico contrário chega, quando uma notícia vem, quando alguém diz que o casamento acabou, quando alguém fala que a doença não tem jeito, que é o fim, quando de alguma maneira uma crise existencial, uma depressão aguda assombra e você não sabe o que fazer. A Bíblia fala que ele foi para uma cidade chamada Lodebar, conhecida como Vale do Esquecimento, um lugar fora dos holofotes, da visibilidade de todos. Outrora um príncipe sendo criado, bajulado e paparicado por todos, e agora um aleijado, limitado, impossibilitado de andar. Quando a queda acontece nas nossas vidas, ela produz paralisia, e às vezes a paralisia que talvez você tenha não seja física e sim da sua alma,
diante de quedas que você sofreu, ou diante de quedas que, por decisões de pessoas, você se envolveu nela. Mefibosete não escolheu que o seu avô entrasse numa guerra. Mefibosete não teve o direito de ser consultado das escolhas e dos erros do seu avô. E é assim que acontece na nossa vida. Nem sempre você vai poder escolher o pai que você tem, a mãe que você tem, ou o litígio que eles, sem consultarem a você, resolveram escolher. E às vezes a vida, ela proporciona para você uma criação longe de um ou de outro, ou dos dois. E por muitas vezes talvez você se pergunte por quê. Mefibosete, ele perdeu tudo. Ele perdeu absolutamente tudo em um dia. E ele ficou aproximadamente de 15 a 20 anos em Lodebar. É exatamente quando a vida tira tudo de você, que você diz que acabou, que nesse momento o escândalo da graça resolve alcançar a sua vida. Escute o que eu vou dizer para você: todas as vezes que Deus decide alcançar alguém em graça, Deus vai usar sempre aquilo que você tem, nunca aquilo que você perdeu. Deus decide usar aquilo que ficou e não aquilo que foi. E a gente sempre acha que para que a nossa vida possa mudar, a gente precisa, sabe, de influências de homens de A e de B ou de C. A Bíblia fala que Mefibosete, ele não tinha nada para oferecer para Davi. Ele não tinha absolutamente nada. Ele não servia para nada. Mas é exatamente assim que a graça resolve nos alcançar, porque o texto diz: existe alguém da casa de Saul para que eu use de bondade. Existe alguém da casa de Saul que possa me servir, que tenha utilidade. Não, a graça não tem a ver com merecimento. A graça não tem a ver com habilidade. A graça é um favor imerecido. E esse é um dos maiores desafios da gente receber, porque muitas são as vezes que a gente sofre miopia espiritual. E a miopia espiritual faz você olhar para você e ver que você não merece, e ver que você não consegue, e ver que é impossível para você. Mefibosete, ele se via como um aleijado, ele se via como um inválido, mesmo sendo convidado pelo rei e oferecido para ele uma restituição de tudo aquilo que havia sido perdido. Ele diz: quem sou eu, um cão, para que o Senhor use de bondade comigo? Ele se via como um cão. Provérbios diz que assim como um homem se vê na sua alma, assim ele é. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você não é aquilo que você gostaria de ser. Você não é o que Deus gostaria que você fosse. Você é como você se vê. E eu pergunto para você, feche os seus olhos por um momento. Como você se vê? E tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra comigo essa noite? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Tem alguém para receber? Grita isso, vai! Não chores, quem cuida de você.
levanta, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mefibosete achou que ele havia perdido tudo. Mas se você perdeu ainda tudo na sua vida e você não perdeu o amor de Deus, você tem absolutamente tudo que você precisa para ser alvo da graça de Deus. Mefibosete não sabia, mas existe algo que não pode ser roubado, que não pode ser tirado. Porque eu conheço pessoas que se separaram e se tornaram ex-marido, ex-esposa. Eu conheço ex-funcionário. Eu conheço pessoas que eram abastadas e perderam tudo e se tornaram ex-pessoas ricas. Mas eu não conheço a classificação de ex-filho, de ex-filha, porque uma vez filho, filho para sempre. E ele era um filho de um rei. A história dele muda simplesmente por causa de uma aliança que Davi havia feito com o seu pai. Uma aliança determinou o destino de Mefibosete. Uma aliança que você faça com Deus pode determinar o destino de toda a tua descendência. A Bíblia fala que Deus fez 7 alianças com o homem. Quantas alianças Deus fez? Deus fez 7 alianças com o homem, e a última aliança, ele fala, é a aliança do meu sangue, onde ele diz que não cearia outra vez antes que estivéssemos juntos novamente. E em Mateus, no capítulo 28, Jesus, ele fala as últimas palavras dele, dizendo: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim de tudo. Mefibosete, ele recebeu, não porque merecia, mas por causa de uma aliança. Ele não sabia que a paralisia física impedia a locomoção física, mas o que ele não conseguia ver é que, além de uma paralisia física, ele possuía uma paralisia na alma, uma crença limitante que impedia ele de se olhar como Deus o via. E muitas pessoas, diante de quedas que cometeram e quedas de outros, acabaram sendo traumatizadas e rotuladas como deficientes. Pessoas que não conseguem enxergar com o olhar da graça de Deus. Pessoas que, quando olham para si mesmo, vivem num loop existencial de autocomiseração, de murmuração e de reclamação. Imagine, Danilo, se você pede para eu fazer algo para você e isso que eu faço não é do jeito que você gostaria, e você reclama comigo, isso faz eu entender que o que você está dizendo é: se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. O nome disso é murmuração, e todas as vezes que você murmura, é como se você dissesse para Deus: se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Porque a murmuração é para o diabo, assim como a adoração é para Deus. Todas as vezes que eu murmuro, eu adoro o diabo. Eu empresto a minha boca para clamar e reclamar, ao invés de adorar. Em um instante, a vida de Mefibosete mudou. Ele passou da condição de escravo, de aleijado, para comer à mesa novamente. E curiosamente, o convite para a mesa do rei foi feita para ele, onde a condição dele mudou. Porque quando a graça alcançou a vida de Mefibosete, não curou fisicamente a sua deficiência física. Assim como a graça nos alcança, nem todas as coisas ou todos os problemas são resolvidos, mas a humilhação foi tirada, a vergonha foi retirada de Mefibosete, e ele recebeu um lugar para sentar à mesa. E curiosamente, quando
ele estava em qualquer outro ambiente, ele se encontrava embaixo e todos acima. Ele olhava sempre para as pessoas de baixo para cima, numa condição de inferioridade, numa condição de alguém menor, de alguém indigno. Mas o que Davi propôs para ele foi muito mais do que a restituição dos bens tangíveis, mensuráveis. O que Davi propôs para Mefibosete foi se sentar à mesa, e quando ele era colocado à mesa, ele se colocava na mesma linha, na mesma posição dos filhos de Davi e de todos, porque quando estamos na mesa do Senhor, não há ninguém acima de nós, nem abaixo de nós. Nós nos encontramos na mesma posição de todos, porque a graça do Senhor, ela nos nivela, porque a maravilhosa graça do Senhor, ela nos coloca numa posição de honra, mesmo não merecendo, mesmo não acreditando. E é curioso, porque não foi Mefibosete que foi atrás de Davi, foi a graça de Deus, a maravilhosa graça, o escândalo da graça que alcançou Mefibosete enquanto ele mendigava. Mas curiosamente, o texto diz que ele havia perdido tudo. Ele havia perdido? Ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, ele perdeu a condição de príncipe, ele perdeu a condição de estar morando num palácio, ele perdeu a presença da mãe. E é quando a vida tira tudo de nós, é quando a vida vira a nossa cabeça, a nossa vida de cabeça para baixo, que Deus sempre coloca alguém. Porque a Bíblia fala que ele pergunta a Ziba: existe alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus? E ele diz: existe um aleijado chamado Mefibosete, que mora na casa de Maquir. Mesmo perdendo tudo, Deus colocou um Maquir na vida de Mefibosete. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que nunca falte um Maquir na sua vida. Quando todos forem embora, quando tudo se perder na sua vida, que Deus sempre coloque um Maquir capaz de prover o pão sobre a sua mesa, capaz de colocar um teto sobre você, capaz de abrigar você, mesmo quando o pai, a mãe, mesmo quando o avô, mesmo quando as finanças acabarem. Que Deus sempre coloque um Maquir na sua vida, um homem e uma mulher de Deus, capaz de fazer por você aquilo que até mesmo os de casa não fizeram. Deus resolveu restaurar tudo aquilo que havia sido perdido. Feche seus olhos. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Quem crê, levanta a mão e diga: restitui e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. A minha oração é que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nenhuma síndrome de Lodebar nos alcance. Porque eu conheço pessoas que moram em casas, em apartamentos, mas sofrem de uma síndrome de Lodebar. Mesmo morando em condições dignas, não conseguem ver a graça de Deus sobre as suas vidas. Mesmo morando em palácios, elas, quando olham para a vida delas, sofrem de complexos, de traumas, de sofismas, que são meias verdades, crenças limitantes,
paralisia, não física, mas na alma. Como eu digo nas minhas mensagens, a sua mente mente para você o tempo inteiro, e você decide acreditar na sua mente que não é para você, que você nasceu para sofrer, que Deus te abandonou e que Ele não te ama, porque se Ele te amasse, tudo isso não teria acontecido com você, porque se Ele te amasse, Ele teria ouvido a oração e respondido exatamente do jeito. Nem sempre Deus interfere na nossa vida. Deus é soberano, faz o que quer, do jeito que quer, com quem Ele quer e a hora que Ele quer, mas nem sempre Deus está intervindo na história, e quando Ele faz isso, o nome disso é milagre. Mas Ele sempre nos dá o direito de escolher. E nós estamos num ponto de inflexão hoje aqui nesse culto de domingo à noite, tendo a oportunidade de escolher, de decidir, porque talvez pessoas decidiram por você e levaram você ao lugar onde você está, mas hoje Deus dá a você a oportunidade de escolher o que você vai fazer. Permanecer em Lodebar reclamando, se arrastando e vivendo uma vida acreditando que a sua história foi marcada para sofrer, ou simplesmente assumir um lugar, uma posição à mesa, na condição de filho e de filha de Deus que você é, entendendo que as lutas e dificuldades sempre existirão, mas em todas as coisas você sempre será mais do que vencedor. É curioso, porque os vencedores não são as pessoas que sempre estão com as mãos erguidas, não são sempre as pessoas que recebem coroa e holofotes. Vencedores são aqueles que, a despeito das dores, decidiram vencê-las. Vencedores. E a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Quantos são os mais do que vencedores aqui? Aleluia. Levante-se, levante-se, se coloque de pé. Levante suas mãos aos céus, porque é noite de restituição de tudo aquilo que foi perdido, roubado. Sabe, não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Literalmente eu sou improvável. Não era para eu estar aqui. A minha mãe nunca foi crente. O meu pai nunca foi crente. A minha avó, o meu avô, eles não eram crentes. Eu não conhecia Deus, eu não fui criado num ambiente religioso, ninguém nunca me apresentou Deus. A verdade, eu nunca tive mãe, eu nunca tive pai. A vida me tirou muita coisa. Mas num dia, eu tive um encontro com a maravilhosa graça. A maravilhosa graça decidiu me alcançar, uma espécie de eclipse da graça, como diz o Philip Yancey. Num dia comum, Deus decidiu mudar a minha história. Eu só estou aqui hoje porque eu fui alvo da graça, porque eu sou fruto de perdão. Um dia eu fui a uma igreja evangélica pela primeira vez, a convite de um amigo, e eu, ouvindo a mensagem, tive a certeza de que alguém havia contado a minha história para aquele homem que estava com o microfone na mão, porque tudo que ele falava fazia muito sentido sobre as perdas que eu havia sofrido, sobre os abandonos que a vida havia me proporcionado. E eu falei, ele está falando comigo, e um amor alcançou o meu coração, e pela primeira vez na vida eu me senti amado de verdade. Eu me senti envolvido por esse amor furioso de Deus, e a partir daquele dia eu nunca mais fui mesmo. Naquele dia eu recebi a salvação. Tudo que eu queria era paz, porque a minha alma vivia em conflitos de complexo de inferioridade, de autocomiseração, de baixa autoestima. Um jovem totalmente complexado diante das perdas e ausências da vida. Tudo que eu queria era paz, mas o que a graça me deu foi muito mais do que a paz. Foi a certeza de vida eterna. E quando eu entreguei totalmente a minha vida para Jesus, eu não sabia, mas já estava tudo escrito por Ele. Naquele dia
que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele já sabia sobre esse dia de hoje aqui. A primeira coisa que Jesus me deu foi a salvação. A segunda coisa que Ele me deu foi aquilo que a vida havia tirado de mim, uma família. A terceira coisa que Ele me deu foi a honra de ter uma família, de ser um pai como eu não tive, para o Tito e para a Mirella. Eu passei a ser referência não tendo referência. Você sabe o que é isso? E eu me pergunto, Senhor, por que eu não tinha nada para oferecer? Como a canção que diz, eu só tinha os meus pecados. Eu só tinha os meus pecados para oferecer a Ele. Mas Ele decidiu me amar. Ele mudou a minha história. E Ele quer mudar a sua história nessa noite. Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus, e declare isso profeticamente nessa noite. Você sabe o que eu fiz? Absolutamente nada. Eu não tinha nada para oferecer. Assim como talvez você hoje não tenha nada. Mas não tem a ver com merecimento, não tem a ver com algum tipo de serviço ou utilidade, tem a ver com a graça de Deus. A única coisa que eu fiz foi dizer um sim. Nós não temos mais tempo, eu não vou chamar você à frente, mas você que quer ser alvo da graça e ter a sua vida transformada hoje como a minha foi, levante suas mãos. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Você pode celebrar a Jesus nessa noite. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça é irresistível. Obrigado porque o seu furioso amor, quando nos encontra, muda a nossa história, produz uma metanoia, uma expansão do entendimento. Eu quero declarar sobre cada mão erguida aqui: transformação, cura, renovo, restauração, restituição familiar, relacional, emocional, tudo aquilo que está fora do lugar, Pai, coloque em ordem na vida desse homem e dessa mulher. Faça aquilo que eles não podem fazer. Em nome de Jesus, eu declaro a paz de Deus que excede todo o entendimento sobre a sua vida. Se você tem falta de paz, Ele é a paz. Receba a paz de Deus, não como o mundo dá. Ele disse: no mundo você tem paz, mas eu vou dar a minha paz, não como o mundo dá. Receba a paz de Deus, porque Ele é aquilo que você precisa. Se você tem falta de paz, Ele é paz. Se você precisa de justiça, Ele é justiça. Se você precisa de cura, Ele é o Deus Rafá. Se você está em guerra, Ele é o Jeová Sabaô, que peleja as suas batalhas. Onde houver uma necessidade, eu profetizo na sua vida que o milagre será sempre maior. Eu profetizo que nunca vai faltar, porque sempre terá uma aqui para segurar e te levantar se porventura você cair. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eis que eu faço uma coisa nova. Eu declaro essa coisa nova sobre a sua vida. Receba de Deus, receba, 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 receba de Deus. Arabaçou, Yaramá, Se, Carabaçou, Rabacantarás. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de paz em meio a conflitos de guerra. Eu declaro a restituição de Deus. Eu declaro a prosperidade de Deus que não acrescenta dores sobre a sua vida. Oraçou, que mais? Arabás, que Yarabaiassara. Se você fala em línguas, edifique-se a si mesmo agora, porque a Bíblia fala que quando falamos em línguas, edificamos a nós mesmos. Comece a edificar a si mesmo agora. Seja renovado agora em línguas, em nome de Jesus. Se você não fala em línguas, começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a bendizer o nome do Senhor, começa a exaltar e glorificar a Ele, porque Ele é o Rei da glória. Me enxergou na minha tormenta,
receba essas vidas que decidiram dizer sim para a poderosa graça, para a maravilhosa graça. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Muda a história, reverta o quadro, a situação, a impossibilidade. Se o problema for familiar, restaura, porque não existe impossibilidade humana a uma fé condicionada a um Deus que pode todas as coisas. Eu declaro sobre a sua vida o de repente de Deus, o haja de Deus. A Bíblia fala que ele disse: haja luz, e houve luz. Que o haja de Deus alcance você hoje. Eu declaro que essa semana que começa hoje será a melhor semana de 2026. Eu declaro refrigério de alma. Eu declaro paz de espírito. Eu profetizo que a bondade do Senhor estará à frente e as misericórdias do Senhor na sua retaguarda, te guardando, te livrando, protegendo, abençoando, velando a sua entrada, a sua saída. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que possamos viver uma vida sobrenatural da graça do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus nos abençoe, valeu!